Olá, gente! Hoje com esse tema, um lugar aonde ir, que é parte da frase todo homem deve ter um lugar aonde ir, extraída do romance Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski, e com o auxílio da canção Felicidade de Lupicínio Rodrigues, vamos pensar um pouco sobre essa realidade. Em determinadas situações da vida, nas quais se render se torna a única opção, porque tudo parece perdido, feliz é aquele que consegue acessar como local de refúgio um estado de espírito capaz de lhe proporcionar paz na alma. Todo homem deve ter um lugar onde ir. Toda pessoa deve ter um lugar aonde ir. Vamos contextualizar a frase? Bem, estamos no meio do capítulo 4 da primeira parte do romance Crime e Castigo de Fyodor Dostoiévski. E ali vamos encontrar Raskolnikov, personagem principal da obra, muito indignado após ter lido uma carta extensa da sua mãe que morava no interior. Nesta carta, dentre outras coisas, sua mãe fala que Dunya, sua filha, única irmã de Raskolnikov, estava prestes a se casar com um homem muito influente. E apesar da sua mãe não ter dito na carta, Raskolnikov entendeu claramente que aquele casamento nada mais era do que uma manobra por meio da qual ela, sua mãe, sua irmã e principalmente sua irmã estariam sacrificando suas vidas apenas para garantir o seu futuro acadêmico e financeiro. Ele não aceitaria isso sob nenhuma circunstância, mas o que poderia fazer a respeito estando na situação paupérrima em que se encontrava? Já não estudava porque não podia pagar a faculdade, não tinha nenhuma fonte de renda, não tinha nem ao menos condições de pagar o aluguel do cômodo que morava. Como ele poderia impedi-las de cometer essa loucura? E é sob essa pressão que ele se recorda de uma conversa que teve na noite anterior numa taverna com um alcoólatra ex-funcionário de uma repartição pública. Nessa conversa, Marmeladov, o alcoólatra, conta algumas situações lamentáveis do seu miserável viver e lhe diz o que ele agora se recorda. Você entende? Você consegue entender, meu caro senhor, o que significa não ter mais para onde ir? Porque todo homem deve ter um lugar aonde ir. Toda pessoa deve ter um lugar onde ir. Gente, quando eu falo de um lugar onde ir, eu não estou me referindo a um espaço ou um ambiente físico a ser frequentado. Eu estou falando de um estado de espírito a ser alcançado. Algumas pessoas entenderam e falaram sobre isso por meio de canções, de poesia. Por exemplo, na canção Felicidade, conhecida também como Felicidade Foi-se Embora ou ainda Felicidade Foi Embora, gravada pela primeira vez no ano de 1947, sendo regravadas por nomes como Caetano Veloso, Pena Branca e Chavantinho, Adriana Calcanhoto, Sérgio Reis, Zezé de Camargo e Luciano e muitos outros artistas. Lupicínio Rodrigues, seu autor, retrata alguém que, sendo abandonado pela felicidade e estando na companhia da saudade, sabia que tinha esse lugar aonde ir, ao qual ele chamava de sua casa e sabia como acessá-lo. É a parte da canção onde ele diz: a minha casa fica lá detrás do mundo, onde vou em um segundo quando começo a cantar. Em situações de extrema dificuldade, quando a solução para os problemas parece que nem existe, ter um lugar aonde ir é conseguir acessar um ponto no universo mental, psicológico, espiritual, onde a alma que está aflita encontra a paz que necessita para lidar com aquilo que a aflige. Isso é o que eu chamo de um lugar aonde ir nesse tema. Mas qual é a importância de ter um lugar aonde ir? Dostoiévski fala, pelo que eu entendo, ele dedica o segundo capítulo da primeira parte deste seu romance para dizer, por meio das situações vividas pelo seu personagem Marmeladov, que em situações de extrema dificuldade, quem tem um lugar aonde ir, não sai desesperado batendo em porta que já sabe de antemão que não vai se abrir. 2, não se sente obrigado a embarcar numa canoa que está visivelmente furada. E 3, cuida da sua alma, encontra tempo e condições para cuidar da sua alma.
Vamos ao primeiro ponto, a busca desesperada. Raskolnikov entra pela primeira vez numa taverna e lá ele encontra, ou é encontrado por Marmeladov, um alcoólatra, que era bem conhecido naquele lugar, é claro. E Marmeladov olha para Raskolnikov e percebe que, diferentemente dos outros, Raskolnikov era alguém com quem se podia ter uma conversa decente. Então ele aproxima-se e senta na mesa com Raskolnikov. E nesse momento ele começa a falar sobre situações difíceis da sua vida. E num trecho da sua fala ele diz: meu caro senhor, é verdadeiro o ditado que diz que a pobreza não é um defeito, porque ainda na pobreza se consegue manter a nobreza da alma. Mas a miséria, sim, é um defeito. A um cidadão nesse estado não é a pauladas, mas para que a humilhação ainda seja maior, é a vassourada que o enxotam do convívio dos seus semelhantes. Dizendo isso, ele conta que sua esposa foi surrada e ele, estando alcoolizado, nada fez, nada pôde fazer. Em seguida, ele pergunta para Raskolnikov: meu caro senhor, já lhe ocorreu de precisar correr em busca de um empréstimo desesperadamente? Raskolnikov fala assim, mas o que você quer dizer com desesperadamente? E ele lhe responde: desesperadamente eu quero dizer, você vai buscar um empréstimo sem esperança de conseguir. Você vai procurar alguém em busca de um empréstimo que sabe que você não vai conseguir, porque essa pessoa sabe, como você também sabe, que nunca vai poder pagar essa dívida. Pois é, eu estou indo em busca desse empréstimo. E então, Raskolnikov fala: se você já sabe que não vai conseguir, por que você vai procurar? E ele lhe responde: existem situações na vida em que nós precisamos ir a qualquer lugar, a algum lugar, a qualquer lugar. Eu entendo o seguinte: enquanto uma crise está durando, há momento em que tanto as pessoas cobram como nós sentimos que precisamos fazer alguma coisa, devemos fazer alguma coisa. O que não podemos, pensamos, é ficar parados. Quando isso acontece, nós estamos a um passo do desespero que pode nos levar a uma exposição desnecessária que pode resultar numa humilhação gratuita. Abrir nossas vidas para aqueles que nós já sabemos que não vai resolver o problema e que pode só tornar a situação ainda mais complicada, né? Quem tem aonde ir, encontra paz. E esta não se comunica com o desespero. Segundo ponto, a canoa furada. Essa é a parte em que Marmeladov fala sobre a sua vida conjugal para Raskolnikov. Ele diz que sua esposa faleceu, deixando ele viúvo com uma filha de 14 anos e que é nessa época que ele conhece a sua atual esposa, Ekaterina Ivanovna, que também era uma viúva, mãe de 3 crianças. Mas quem foi Ekaterina Ivanovna? Ekaterina Ivanovna veio de uma família de classe nobre alta, de classe média alta, eu digo, e era culta e muito bem educada. Mas, ainda na sua juventude, resolveu sair de casa para se casar com um oficial da infantaria. E no primeiro tempo, o seu casamento ia muito bem, mas seu esposo se tornou viciado em jogos de carta. E isso fez com que a ruína chegasse no seu lar e ele chegou ao ponto de agredir fisicamente Ekaterina Ivanovna. Seu esposo morre, deixando Ekaterina com 3 crianças e estava abandonada da família e mantendo o orgulho. E isso fez com que ela entrasse numa situação de pobreza degradável, degradante. Então, o que acontece? Diz Marmeladov que ele já viu muitas situações difíceis, falava para Raskolnikov, mas seria incapaz de descrever o estado de miséria em que encontrou Ekaterina com suas 3 crianças. Ele, não aguentando ver aquele sofrimento, diz, propôs um casamento a Ekaterina. E ele diz: meu caro senhor, para que o senhor tenha ideia da situação em que ela se encontrava, sendo ela uma mulher culta, bem educada e de boa família, aceitou a minha proposta de casamento. É claro, aceitou chorando, soluçando, contorcendo-se,
mas aceitou, porque não tinha para onde ir. Você entende agora, meu caro Senhor, o que significa não ter mais para onde ir? Gente, à medida que as dificuldades vão aumentando, é comum que as esperanças vão se desvanecendo. E uma pessoa desesperançada tanto pode causar males aos outros como a si mesmo, como, por exemplo, se entregar a uma situação, mesmo sabendo que aquela sua atitude não demora a lhe colocar num abismo bem maior do que aquele em que se encontra. Quem tem aonde ir, é claro, sofre também, mas mantém uma esperança que parece estar enraizada no entendimento de que nenhuma noite é eterna e nenhuma tempestade é sem fim. Acredita que vai raiar um novo dia em que a bonança se fará presente. Vamos para o terceiro e último ponto? Cuidando da alma. Bom, esse é o ponto, vou falar de forma bem resumida, em que Mano Melódio fala das injustiça e ingratidão de Ecaterina para consigo. Ele diz: meu caro senhor, minha esposa é uma mulher muito talentosa, de boas qualidades, mas ela tem sido injusta, ingrata para comigo. Ela nunca reconheceu os meus esforços para que tudo desse certo. E, além disso, ela me agride moral e fisicamente. Eu gostaria, meu caro senhor, que a Caterina tivesse pena de mim, porque todo homem deve ter pelo menos um lugar onde as pessoas tenham pena dele. Gente, eu não concordo. Eu não sou favorável a essa ideia de que alguém precisa de alguém para ter pena da gente, né? Mas o que se pode entender dessa fala de Marmelodov é que a ingratidão, a injustiça, a indiferença pode magoar muito, pode ferir muito uma alma. Principalmente quando essa indiferença, essa ingratidão, essa injustiça parte daqueles com quem mantemos um certo vínculo, aqueles de quem gostamos, aquele a quem nos dedicamos. Quando somos assim, sofremos essa indiferença, essa ingratidão, essa injustiça, a alma sofre muito. E uma alma nessa condição, tudo quanto ela quer é poder adentrar a essa casinha detrás do mundo, onde ali pode chorar, sem a preocupação de estar se mostrando fraca. Ali ela pode, mas é claro, não vê necessidade nem tem interesse em argumentar, buscando razões para si. Porque, pelo contrário, nesse lugar, a alma se desnuda, ela se despe tanto de razões quanto de rancores. A alma ali simplesmente se rende. Sim, ela se entrega, admitindo, reconhecendo, confessando tanto a sua impotência quanto as suas imperfeições, sem a preocupação de que tenha, porque não vai ter mesmo ali, um dedo que aponte acusando-a de alguma coisa. Neste lugar, nessa casa detrás do mundo, nesse ambiente onde a alma encontra a paz que necessita para lidar com seus problemas, ela transita de uma atmosfera sufocante a uma brisa suave e calmante e sai dali, mas bem preparada para continuar a luta até que aquela batalha se finde. Eu queria parar por aqui, já estou com 14 minutos, mas eu imagino que alguém pensou assim: qualquer pessoa pode ter esse lugar onde ir? Eu responderia da seguinte forma: da mesma forma que as dificuldades existem para todos, a paz necessária para lidar com ela está disponível para todas as pessoas igualmente. O que acontece é que alguns preferem resolver as coisas do seu modo, não se interessam por ela, e outros não sabem. E aqueles que sabem que podem ter acesso a esse estado de espírito, às vezes
não consegue, não sabe como conseguir. Porque, como vemos, não existe um único meio ou uma única chave para se ter acesso a esse estado de espírito. Na canção, Lupicínio fala de alguém que começava a cantar, eu não sei se é uma música específica, e entrava num estado de espírito em que encontrava paz. Tem pessoas que vai ouvir uma música e encontrar esse estado de espírito que lhe proporcione paz. Há pessoas que conseguem, estando num determinado ambiente, em volta de outras pessoas, e há aqueles que só conseguem em momento de solitude. Bom, o fato é que cantando, rezando, orando, ouvindo canções ou em um silêncio absoluto, pessoas conseguem entrar nesse estado de espírito onde vai encontrar paz para lidar com os problemas que estão lhe causando tristezas ou lhe estão prejudicando as suas vidas. Eu acho, estou querendo encerrar, mas vou dizer aqui. Alguém pode dizer, e por que eu não consigo? Eu me lembro de uma fala de Lúcia Helena Galvão em um dos seus vídeos no YouTube. Ela é uma filósofa e ela diz, em outras palavras, é claro, que quando um guerreiro se dispõe a uma missão, ele vai como é e com o que tem. E é na caminhada que ele vai encontrando tudo quanto ele precisa, os apetrechos, para que no final da jornada ele consiga realizar o feito que o torne um herói. O que eu entendo disso é que quando a gente escolhe um bom caminho e neste caminho a gente procura andar sempre da melhor forma possível, sendo sincero com a nossa alma, com a nossa consciência, nunca nos faltará tudo quanto é necessário para que a gente vá bem até que finde aquela jornada. O meu desejo é que, nos momentos mais difíceis das nossas vidas, nós tenhamos sempre um lugar aonde ir. Que Deus nos abençoe sempre.